a lei da censura e a Bíblia. Como o PL 2630 pode impactar a pregação do Evangelho? Nos últimos dias, o temor de que o governo passe a controlar o que se diz na rede social alcançou também alguns evangélicos. O meu nome é Antônio Alair e no vídeo de hoje nós vamos entender como o PL 2630, que também tem sido chamado de PL das Fake News ou da censura, pode interferir na experiência da vida cristã e no relacionamento das pessoas com Deus. Mas antes, eu já quero te pedir que se inscreva no canal e também já deixe o seu like para fazer o YouTube entender que esse conteúdo é importante e assim ele chegar a outras pessoas. Dito isso, vamos ao vídeo. Antes de tudo, é preciso a gente rapidamente entender o que é o PL da censura. O projeto de lei 2630 foi apresentado no Senado ainda no ano de 2020 e tem como autor o senador Alessandro Vieira. O projeto estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet, a transparência em relação a conteúdos patrocinados e a atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. Esse projeto foi aprovado no Senado ainda no ano de 2020. Na época, ele contou com os votos tanto de senadores do governo quanto de senadores da oposição. Depois da aprovação do Senado, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados e permaneceu ali parado durante um bom tempo. E só depois dos atos do dia 8 de janeiro é que o projeto foi retomado, foi colocado em pauta para discussão com o apoio do novo governo. Durante a discussão na Câmara dos Deputados, o projeto sofreu algumas emendas, 85 para ser mais exato. Essas emendas alteraram o texto original que foi aprovado pelo Senado e não dá para a gente discorrer em todas aqui. Mas parte delas tinha o objetivo de enrijecer as regras e outras, a maioria na verdade, tinha o objetivo de tornar as regras mais maleáveis, na tentativa de se obter um texto que agradasse, se não a todos, mas pelo menos a maioria dos deputados e também que se atendesse aos interesses econômicos e políticos de setores envolvidos no processo. Bom, o saldo dessas alterações é o que tem sido motivo para toda essa discussão política e econômica que se formou em torno desse projeto de lei. Na verdade, são 5 pontos polêmicos que têm sido utilizados por setores políticos e econômicos interessados nesse processo para questionar a viabilidade da aprovação desse projeto. E são eles: primeiro, o combate a conteúdo criminoso, que tem sido apontado como uma brecha para a prática da censura. 2. Quem fará a fiscalização dos conteúdos. 3. A imunidade parlamentar. 4. A remuneração de conteúdo jornalístico. E 5. A remuneração de direitos autorais. A maioria desses pontos já foram ajustados por emendas apresentadas pelos próprios deputados e dizem respeito aos interesses de políticos e de grandes corporações. Mas onde entra a parte que afeta a Bíblia? E por que os evangélicos estão tão engajados nessa discussão? É justamente o ponto que trata do combate a conteúdo criminoso que tem incomodado tanto a evangélicos como a outros cristãos mais fervorosos. Mas como assim? Os cristãos não querem combater o crime na internet? Vamos lá. Atualmente, a lei que regulamenta as redes sociais no Brasil é o Marco Civil da Internet. Nele diz que as Big Techs, que são estas plataformas como Google, Telegram, Facebook, etc., não podem ser responsabilizadas por conteúdos criminosos postados em suas plataformas por terceiros. Eis o X da questão. O PL das Fake News, ou da censura como tem sido chamado, cria novas regras para a moderação de conteúdos por parte das plataformas digitais, que poderão ser punidas com elevadas multas se não agirem diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços. Essa nova abordagem é inspirada numa legislação mais dura que foi recentemente adotada pela União Europeia, a chamada Lei dos Serviços Digitais. Se o projeto de lei for aprovado, as plataformas poderão ser responsabilizadas civilmente por conteúdos que se enquadrem nos seguintes crimes já tipificados na legislação brasileira, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo, crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio e automutilação, crimes contra criança e adolescentes e de incitação à prática de crimes contra criança e adolescentes, racismo, violência contra a mulher e infração sanitária. E são duas as situações nas quais as Big Techs poderão ser responsabilizadas e punidas pela circulação desses conteúdos criminosos. São elas: primeiro, quando esse conteúdo for patrocinado ou impulsionado, ou seja, quando a plataforma receber algum tipo de pagamento pela exposição desse material.
E segundo, quando a empresa falhar em conter a disseminação desses conteúdos criminosos, obrigação que está prevista em seu dever de cuidado, um conceito importante lá na legislação europeia. Até aí, a gente vê que não há nenhum processo de criminalização novo. Nenhum ato, nenhuma conduta será considerada ilegal se isso já não estiver previsto no Código Penal brasileiro. E por outro lado, as Big Techs só serão responsabilizadas e punidas por conteúdos criminosos dos quais elas se beneficiarem financeiramente. Fica claro que a resistência das Big Techs à aprovação desse projeto é uma demanda financeira pelos custos que isso implicará a estas empresas para se adequarem a novas regras. E os evangélicos? Os evangélicos foram arrastados para esse debate pelo temor da censura. Mas agora você pode estar se perguntando, o que um evangélico pode falar nas redes sociais que venha a ser considerado crime? Nada, pelo menos não como evangélico. Esse temor de que a Bíblia seja censurada, ele foi provocado justamente por esses setores políticos e financeiros interessados na não aprovação do projeto, seja por questões econômicas ou porque querem continuar cometendo crimes na internet livremente. Nós evangélicos precisamos compreender uma coisa. A Bíblia é um registro histórico, escrito no contexto econômico, social, político e cultural muito distinto do que vivemos hoje. Sim, seus ensinamentos e preceitos morais são permanentes, tanto é que constitui a base do arcabouço legal da maioria dos países ocidentais. Mas as questões éticas não, elas evoluíram com o passar do tempo. E nós podemos ver exemplos dessa evolução na própria Bíblia. Um exemplo disso é a forma como os não-judeus eram vistos e tratados durante a vigência da Velha Aliança e como isso mudou após a vinda do Messias nos registros da Nova Aliança. Isso é um exemplo da evolução do pensamento e do padrão ético da época. É a própria Bíblia quem diz, lá em Romanos 12, versos 2, "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse texto é um chamado do apóstolo para a evolução do pensamento, para que nos libertemos dos preconceitos formulados quando ainda não tínhamos o conhecimento do amor de Deus. Veja, a verdade é que para galgar interesses políticos e financeiros, fundamentalistas religiosos estão fazendo uso de textos polêmicos, de passagens controversas da Bíblia, ressuscitando discussões que há muito tempo já tinham sido pacificadas, como é o caso do tratamento dispensado às mulheres na época da Bíblia. Quando eu entrei na igreja no início dos anos 2000, já era consenso entre os irmãos que esses textos se tratavam de questões culturais relativas à época em que foram escritos. Então por que eles estão tentando ressuscitar essas discussões hoje? Simples, eles querem apenas o engajamento dos evangélicos na defesa de interesses de políticos e de empresas multitrilionárias que não aceitam se submeter à soberania brasileira. Querido, você jamais será censurado ou punido por dizer que a Bíblia se posiciona de forma contrária à relação homoafetiva. Você só está expondo um fato. Tá lá, tá escrito. Você jamais será censurado ou punido por afirmar que, segundo aquilo que você acredita, segundo a sua fé, 2 homens ou 2 mulheres não deveriam se casar. Isso é apenas a sua opinião. Agora, uma coisa é você expor a sua opinião. Outra coisa é você fazer uso de um texto que foi escrito há mais de 2000 anos para uma sociedade de cultura e de padrões éticos completamente diferentes do nosso, para disseminar discurso de ódio ou para promover a discriminação de quem quer que seja. Uma coisa é você emitir a sua opinião contrária à relação homoafetiva. Outra coisa é você sair por aí discriminando homossexuais e dizendo que homossexuais precisam morrer porque a Bíblia assim o diz. Isso é crime. Já é crime hoje. O que o PL 2630 fará é apenas garantir que pessoas criminosas que praticam esse tipo de crime na internet também sejam punidas. E olha, eu duvido que um evangélico de verdade, um verdadeiro cristão, incorra em um crime desse tipo. E se você se diz evangélico e em algum momento passou pela tua cabeça o temor de incorrer num crime como esse, se você pensa que pessoas têm que morrer por escolhas que dizem respeito ao seu próprio corpo, eu humildemente convido você a rever o seu conceito de cristianismo, a rever o seu relacionamento com Jesus, a rever a sua conversão. Porque há 2000 anos atrás, Jesus já tinha ensinado aos seus seguidores a não fazer acepção de pessoas, Tiago 2:1, Romano 2:11, a suportar uns aos outros, Colossenses 3:13, e a amar o próximo como a si mesmo, Mateus 22:39. Nós evangélicos podemos e devemos falar dos preceitos morais que a Bíblia nos ensina, mas jamais devemos tentar impor a pessoas
padrões éticos da sociedade da velha aliança, porque foram os padrões éticos da sociedade da velha aliança o instrumento que levou Jesus à morte. Diante disso, eu só posso dizer que Deus nos abençoe e nos dê entendimento para que a gente não caia nas ciladas malignas. E se você gostou do vídeo, curte. Se não gostou, descurte e deixa seu comentário aqui embaixo. Ah, e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as postagens. E compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Eu vejo você no próximo vídeo, um abraço e até lá!